Nessa semana, Frumento, a Microsoft informou que vai cortar 10 mil empregos até o final do terceiro trimestre de 2023. Isso representa algo em torno de 5% da base total de funcionários da empresa. É mais um capítulo da crise das Big Tech. Como são conhecidas Apple, Microsoft, a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, a Alphabet, que é dona do Google, e a Amazon. É um péssimo momento. Até pouco tempo atrás, se arrumasse um emprego no Google, você falava, eu tô feito. Feito, vou trabalhar no lugar mais legal do mundo, a minha prosperidade está garantida. Que nada. Nos últimos 12 meses, essas empresas perderam quase 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Isso representa muito mais do que o PIB do Brasil. É um negócio gigantesco. Está conosco o Warrison Lacerda, colunista de tecnologia da Band News FM, para falar sobre esse assunto. Warrison, bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Edu. Prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes para falar desse assunto difícil, né? Pô, difícil mesmo, hein? Onde é que a gente vai parar? E por que essas empresas que pareciam estar dominando o mundo estão nessa situação agora? Pois é, você citou esse número estratosférico, né, Megali, de 4 trilhões de dólares perdidos em valor de mercado por essas empresas, e eu acrescento a esse número também a perda de cerca de 200 mil postos de trabalho só nos Estados Unidos, quando a gente fala das principais empresas de tecnologia, porque além dessas grandes Big Techs que você citou, né, tem muitas outras que também estão diminuindo seus quadros, como por exemplo a Salesforce, que é uma empresa gigantesca também, não é tão conhecida assim do público em geral, porque é uma empresa que presta serviço para outras empresas, né? O forte da Salesforce são sistemas chamados ERP, que são sistemas usados para controlar vários aspectos das empresas. Ela também demitiu uma boa parte da sua força de trabalho recentemente. E isso está acontecendo, Megali, por dois motivos básicos, né? Quer dizer, são várias questões que estão envolvidas nisso, mas dá para dizer que tem duas linhas principais que explicam isso. A primeira linha é que essas empresas se expandiram numa velocidade absurda, especialmente durante os momentos de pico da pandemia, porque a gente tinha ali aquela situação de muita gente confinada em casa, sem poder sair de casa, o comércio eletrônico, portanto, explodindo, crescendo muito e lançando essas ondas de crescimento para todos os setores da economia digital, dessas empresas digitais, dessas empresas de tecnologia, não apenas o comércio eletrônico, mas também os serviços de streaming, que também cresceram muito, os serviços de videoconferência. Então, foi um momento de crescimento realmente muito vigoroso desse setor, né? Só que o problema é que, como o próprio CEO da Alphabet, que controla o Google, disse na sua carta aos funcionários da empresa, né, houve um excesso por parte da empresa. Ele estava falando do Google, né, estava falando da Alphabet, mas eu acho que essa lógica pode ser aplicada também às outras empresas. Houve um excesso, talvez um excesso de otimismo, talvez um excesso de boa vontade, né, de achar que aquele momento era um momento sustentável, mas que era um momento, na verdade, movido por essa circunstância da pandemia. E aí agora a gente tem essa outra volta, né, dessa curva, né, uma curva decrescente, em que, felizmente, o pico da pandemia passou, né, em nível mundial, apesar de que a China está enfrentando ainda problemas muito sérios com isso, e as pessoas saíram de casa, um momento é outro, e aí você junta também a crise provocada pela guerra na Ucrânia, que fez disparar a inflação em vários países do mundo, e principalmente no mundo desenvolvido, né, Europa e Estados Unidos sofrendo com muito com isso. Então é quase uma tempestade perfeita aí, juntando essas duas situações, Megali. Bom, a gente tem falado aí das demissões, mas puxando aqui a sardinha para o Brasil, aqui ainda temos oportunidades, né? A gente tem falado de startups que continuam contratando, e aqui, basicamente, como faltava mão de obra, agora essas pessoas que acabam sendo demitidas das grandes empresas estão conseguindo se recolocar no mercado ainda, não é isso? Pois é, então, isso é uma coisa muito interessante, viu, Edu, que aqui no Brasil, claro que a gente está vendo também acontecerem demissões dessas Big Techs nas subsidiárias brasileiras delas também, né? E o mercado de startups brasileiro também está sendo afetado, porque as fontes de financiamento, né, as startups dependem muito de capital de risco, de investidores, essas fontes de financiamento também estão mais
restritas nesse momento, né? Muita gente cautelosa com o que vai acontecer ainda ao longo desse ano na economia, e as startups estão sofrendo por conta disso, né? Muitas fintechs, por exemplo, que é um setor que cresceu enormemente nos últimos anos, também estão sofrendo com isso. Mas tem esse outro lado que você citou, né? O Brasil tem já há muitos anos um déficit muito grande de profissionais de tecnologia, né? O déficit chegou a números estratosféricos, né? Muitas vagas abertas e não um número insuficiente de profissionais para ocupá-las. E aí, ainda que a gente esteja passando por esse momento de retração, de demissões, o setor de tecnologia ainda continua sendo um setor muito interessante para a busca de trabalho. Tanto é que muita gente que está saindo dessas empresas, principalmente profissionais de tecnologia, né, eles realmente estão conseguindo se recolocar porque esse déficit ainda está aí. A questão é que essas empresas não estão mandando embora só profissionais de tecnologia, né, elas estão mandando embora profissionais de várias áreas. Então, quem não é da área de tecnologia, aí sim talvez tenha um pouco mais de dificuldade para se recolocar, porque talvez a área de atuação dessa pessoa não tenha o déficit de profissionais que a área de tecnologia tem aqui no Brasil. Ô, Orson, e aquele barato de metaverso, hein? Isso aí vai vingar, porque veio o Zuckerberg e falou, não, agora a gente vai morar no metaverso, agora o metaverso é o novo real. Aí eles começam a plantar noticiazinhas ali, né? Empresário compra terreno no metaverso por não sei quanto. O outro lá comprou um iate, mais de $1 milhão. Eu falei, não é possível. Esses caras estão gastando dinheiro nesse troço. E meio que deu uma estacionada, né? O Zuckerberg é um cara que parece que veio de um plano diferente, né? De um planeta diferente, de um metaverso qualquer. Esse negócio tá vingando? Tá rolando? O metaverso explica muito das demissões também, não é isso, Orson? Pois é, Megali e Edu, vocês tocaram num ponto muito importante, especialmente quando a gente fala da Meta, né, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, né, e de outras empresas, né, porque a Meta é um caso particular, né, a queda da Meta, nesse caso aí falando dessa aterrissagem, né, que as empresas estão sendo forçadas a fazer no período pós-pandemia, pós-auge da pandemia. No caso da Meta, ela é mais aguda ainda. Por quê? Porque você tem que somar isso, o fato de que, a Meta começou a perder muito dinheiro, né, muito faturamento, a partir de uma mudança na política de privacidade da Apple. Pode parecer uma coisa trivial, mas talvez os nossos ouvintes, quem tem iPhone, já tenha notado isso, que toda vez agora que você instala um aplicativo no iPhone, ou você usa esse aplicativo pela primeira vez depois que houve essa mudança de política de privacidade da Apple, o sistema operacional te pergunta se você quer permitir que aquele aplicativo te rastreie, né? E a maior parte das pessoas diz que não quer, né? E essa simples mudança, Megali e Edu, no mercado norte-americano foi dramática, porque nos Estados Unidos o iPhone é o smartphone mais vendido. Os Estados Unidos são o principal mercado do mundo. E essa simples mudança custou ao faturamento da Meta algo perto de $10 bilhões a menos em apenas um semestre. Porque sem a possibilidade de rastrear os usuários, a Meta, não apenas ela, né, o Google também, mas a Meta foi quem sofreu isso mais fortemente, ela perde a capacidade de oferecer a tal publicidade superdirecionada, né, porque ela começa a ter mais dificuldade de montar o seu perfil, né, saber qual é o seu comportamento e a partir daí oferecer anúncios muito direcionados para você. E aí ela perdeu essa montanha de dinheiro. E quando você soma isso aos investimentos também estratosféricos feitos pelo Mark Zuckerberg no metaverso, a empresa realmente está numa situação um pouco mais, digamos, delicada. Não é que ela vá quebrar, não é nada disso, mas ela está numa situação de caixa um pouco mais delicado do que as outras Big Techs, né? E o metaverso, Megali, é uma coisa que realmente tem muitas dúvidas no horizonte real dele, não no horizonte virtual. Porque o que acontece, e isso ficou muito claro durante a CES é a principal feira de tecnologia do mundo, que é realizada todos os anos em Las Vegas, e nesse ano, por exemplo, você andando lá pela CES, até tinha uma coisa ou outra, uma palestra ou outra, gente falando de metaverso, mas a verdade é que tinha aquela sensação de que era uma coisa mal resolvida. E como tal, parece que, se é que vai adiante, vai ter um caminho muito mais difícil do que talvez imaginado pelo próprio Mark Zuckerberg.
Eu acho que um dos grandes obstáculos para isso é que a porta de entrada para o metaverso ela é meio complicada, ela é meio cara, né? Um kit básico de equipamentos para você ter lá a sensação, né, de mergulho virtual sai por alguma coisa aí perto de $3.000 nos Estados Unidos. Então, quer dizer, é um obstáculo muito grande para ser transposto, porque muita gente não tem esse dinheiro e também muita gente avalia que talvez não vale a pena gastar tudo isso para conviver com avatares, né? Não tem ali um custo-benefício que justifique muito essa disposição de um usuário para entrar no metaverso. É tão estranho, né? Então você coloca um óculos, aí você coloca uma luva, aí você coloca não sei o que lá, aí você coloca até um aparato sexual lá, enfim, para ter o máximo de sensações possíveis, né? Para que realmente você vá a um show de rock, para que você conheça Paris, para que você transe com a... ia falar uma brasileira aqui. Com a Cláudia Cardinale, jovem. Mas tudo isso você fica... Na realidade você tá lá parado, parecendo um ciborgue. É um negócio meio distópico, né? Ah, sim, é bem muito distópico esquisito. e no final das contas o que está aparecendo, viu, Megali, é que é uma tendência que certamente vai ter seu espaço, mas talvez um espaço muito mais de nicho, sabe? Não, a chance de virar uma coisa mainstream, né, para todo mundo, em que um número enorme de pessoas faça parte, parece cada vez mais remota. Algumas áreas, né, por exemplo, a área de games, né, que já flerta, já brinca com essa coisa da imersão em mundos virtuais há mais tempo, né, provavelmente vai ter uma adoção grande entre os gamers nesse universo dos games, né, tem tudo a ver, né. Agora, nos outros universos, todo mundo está começando a pensar que talvez não seja o caso, né. Muitas empresas, inclusive, que gastaram milhões em publicidade, em outras operações no metaverso, agora estão começando a rever esses planos, porque a adesão é muito baixa. Tem lugares no metaverso, Megali, em que foram investidos literalmente milhões de dólares e que tem 8 usuários por dia. Você imagina você gastar algumas centenas de milhões de dólares, não de milhares, de milhões de dólares, e você ter lá 8 pessoas num dia. Não faz o menor sentido. A realidade ainda é imbatível. Harrison, obrigado pela participação aqui. Bom sábado, bom fim de semana. Até a próxima. Prazer, Megali. Obrigado, Edu. Prazer falar com vocês e com os nossos ouvintes. Eu aproveito Opa, tem que comprar uma pastilha. Uma pastilha pra mim. Eu aproveito o espaço justamente para puxar a sardinha pro meu lado e pro do Orson. A gente tem a coluna de tecnologia aqui na Band News FM, exibida diariamente. Que é excelente. E você confere no nosso site, o bandnewsfm.com.br, na aba colunistas, procura por tecnologia. A gente tem todas as colunas por lá. A gente que tem falado bastante de metaverso e também dessas demissões.